Boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite a vocês que nos assistem pelo Facebook. É um prazer estar com todos, né? Em mais uma noite, nessa quarta-feira de estudos. Hoje abordaremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. É um tema muito importante podermos refletir um pouco a respeito, para que a gente possa entender também as palavras do nosso mestre quando dizia, vigiar e orar. Sempre é bom antes, e eu convido a todos, que cerremos os nossos olhos antes de iniciar nossos estudos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores que nos acompanham, sentindo o ambiente, a casa, que desde cedo fora preparado, o ambiente para nos acolher. Que possamos sentir e, elevando em pensamento, possamos também rogar a Jesus por através do nosso mentor, a proteção, as forças de que nos é necessário em particular, as verdadeiras graças que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento na marcha evolutiva. Assim sendo, que sejamos nós sempre instrumentos nas mãos do Criador e por através do pensamento rogamos ao alto a todos os nossos irmãos que sofrem. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pelas provações, luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, aos aflitos a consolação e aos doentes o repouso. Pai, dai aos culpados o arrependimento, aos espíritos a verdade, às crianças um guia e aos órfãos um pai. Senhor, que a vossa bondade continue se estendendo em tudo que criastes. Piedade, Senhor, àqueles que não vos conhecem, e esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores possam derramar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta tua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, de todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, Senhor, de algum modo merecer a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Ensina-nos a caridade pura e desinteressada, a fé oculta e operante e a razão, a simplicidade, entre tantas outras virtudes que se falar de nossas almas. Um espelho onde se deve refletir a vossa pura e sagrada imagem. Caridade, Senhor, a todos os nossos irmãos que assim seja.
Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos e vamos iniciar os nossos estudos, tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, da ação da prece e transmissão do pensamento. Diz o seguinte: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pensando assim, olha o que é o nosso pensamento. É uma corrente de energia a que alcança a quem nos endereçamos. Pode ter por um objeto a prece, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar a nós mesmos, para outro, pelos vivos e pelos mortos, segundo a carne, gente? As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem sua vontade. Então tudo que nós pedimos, nada ocorre sem a permissão de Deus, nosso Criador, o juiz supremo, Então todas as nossas preces estão subordinadas à vontade de Deus. Eu vou resumir um pouco, porque o texto é bem grande, E eu já trouxe uma reflexão a respeito desse tema. Vamos dizer assim, tópicos, um resumo. Bom, podemos considerar então que a prece é a energia fluídica que se estabelece de um ser ao outro. Esse fluido, ele recebe pela vontade um impulso, E que é esse o pensamento, o seu veículo dessa energia. Muito diferente, das vibrações do som que se percorre a uma certa faixa de extensão limitada. Já o pensamento não. Ele se propaga ao infinito. Então nós podemos nos dirigir em pensamento a quem quer que seja de encarnados para desencarnados, também de desencarnados para encarnados. E essa energia, ela é proporcional à natureza dos nossos sentimentos. E daí a gente recorda no próprio Evangelho quando diz, o quanto deveríamos nós, quanto devemos nós trabalharmos mais a pureza dos nossos sentimentos, a sinceridade, as verdades, E a pureza do pensamento também. Pois que se somos considerados um instrumento, uma mão tão pura precisa também de um instrumento quanto mais puro possível. Então, é pela prece que o homem então se encontra em meio aos benfeitores que vêm ao nosso chamado, E ali pela prece vem nos inspirar ideias, caminhos, aclarar a nossa visão, nosso raciocínio, vem refrigerar o nosso estado de espírito, os nossos excessos das paixões grosseiras tantas vezes. E por que não? Este acaba sendo o equilíbrio medicamentoso que nos preserva também a nossa própria saúde, tanto física quanto, primeiro, a saúde espiritual, que pode se ver em ruínas, E é dessa forma que nós, pelos caminhos da prece,
adquirimos mais consciência, aprendemos a ter mais observância a respeito dos fatos e pela lei, né? E assim sucedemos o nosso caminhar de uma maneira prudente e sábia, né? Com bastante sabedoria. É assim que se faz a vida mais tranquila, né? Mas há muitos que creem que talvez as nossas preces não modificam, né, algumas coisas que temos por necessidade de passar. Quais são essas causas? Quais são essas coisas? Sabemos nós que dos males da vida, o Evangelho ele reporta aqui que são em duas categorias. Uma, aquela que o ser inevitavelmente ele precisa passar, né? Muitas vezes a causa está lá atrás, lá no passado, e como oportunidade de aprendizado e amadurecimento, aperfeiçoamento, ele precisa. Então, nesse caso, a prece não modifica o próprio caminho, mas não deixa de, ainda assim, dar a força que vem a nos sustentar diante as provas. Mas há também a segunda categoria de males, entre aspas, que a gente assim pode citar da vida, né? Que são aquelas causadas por a nossa própria incúria, nossas próprias faltas, as nossas irreflexões, os nossos excessos, né? E essas últimas, elas são muito mais numerosas do que a primeira, né? Então, o próprio Evangelho nos questiona. Já não é muito, né, o ser que caminha pela prece evitar esses males que ele pode estar atraindo na sua vida presente? Sabemos, né, que vamos vivendo de tempos em tempos pela ascensão, pela escala evolutiva. Nós desejamos intimamente, então, errar menos, acertar mais, pensando em construir um futuro melhor. Eu sempre gosto de comparar a prece como o prato de cada dia nosso. Do mesmo modo que nós temos o hábito de, ao levantar, tomar um café da manhã, almoço, depois vem o horário do café da tarde, depois vem o horário do jantar. Sendo esse alimento que fortifica o nosso corpo material, por que não compreender, né, o recurso da prece como um alimento espiritual, que venha nos fortalecer e nos manter em equilíbrio e saudável, né? Tantas são as patologias, as disfunções orgânicas e psicológicas, ansiedade, depressão, fobias, traumas, né? E a dificuldade de perdão e o melindre, né? A facilidade da pessoa tão vulnerável a qualquer insulto vir abater o coração da pessoa. Ombros fortes se faz sempre com muita fé, com muita oração. E a prece, ela é, com certeza, esse grande alimento, esse grande refrigério de nossas almas, né? Para que a gente não caia em precipitações, em decisões descabidas, né? Naquela ação irrefletida. Então, aqui eu já adiantei bastante. Tem uma passagem bastante interessante aqui, que o Evangelho aqui fala, né? Um homem que vê a sua vida inteira arruinada, a saúde arruinada, né? Arrasta seus dias inteiros com uma saúde enferma, difícil, de muito sofrimento. Ele tem o direito de se queixar se Deus não atender
as suas preces quando ele pede cura? E a resposta é, obviamente que não, pois que ele podia ter encontrado a força nas preces para evitar os seus excessos, as suas faltas, né? Então daí a gente recorda também da lei de conservação, que a gente precisa focar em tudo em nós, o amar a si próprio, né? Quando falamos, né, amar o próximo como a si mesmo, que qualidade de amor que eu vou oferecer a outrem se talvez eu não estou me amando? E o amor não é aquele amor exagerado, egoísta, mas é aquele amor do gostar de si, de cuidar de si, pensando em cuidar também de todos que estão ao nosso redor. No caso contrário, nós não conseguimos, com muita eficiência, ajudar a outra se nós não estivermos bem, né? Então, continuando. Deus, né, sempre procura recompensar a intenção daquele que ora com fé e devotamento. E daí faz a diferença, né, daquele que ora com os lábios e daquele que ora com o coração e com a sua sinceridade, que é sempre mais eficaz. O Evangelho também reporta, né, que assim não pode ser do coração do egoísta, que não tem um impulso da caridade, a sua sinceridade de desinteressada de querer auxiliar. E fala também que muitos se julgam indignos, insuficientes para atuar pela prece a benefício de outra. Às vezes, nós podemos olhar para nós e falar, nossa, mas é tanta coisa que eu preciso me corrigir. Em particular, eu mesmo já vivi várias fases. Uma delas, ao qual eu me julgava. Houve tempo que eu buscava muitos conhecimentos. E uma vez, eu acabei sendo despertado em pensando, mas para quê? Aliás, é equivocado a gente dizer para quê. Mas eu disse assim para mim mesmo, nossa, eu estou angariando tanto conhecimento, mas eu não estou pondo a prática quase que nada. Então, comecei a me cobrar e comecei também a entrar em desequilíbrio, porque o excesso de cobrança, a não aceitação também faz mal. E pouco a pouco fui entendendo, estudando e melhorando o conhecimento de mim mesmo, né? E a prática, né? Então, muitas vezes o ser, quando ele adquire o entendimento que o Espiritismo nos dá, esse ganho consciencial, né? Muitas vezes dói. Esse autoconhecimento é como os psicólogos dizem. Você se desconhece, porque quando você começa a entender a si mesmo, é aí que você fala, então eu não era assim. Eu, na verdade, achei que eu era assim, mas eu não sou. Eu sou do outro jeito. E muitas vezes esse ganho de consciência mexe tanto com o nosso interior que muitas vezes a gente cai numa espécie de melancolia contra nós mesmos, me falando, poxa, eu queria tanto ser diferente, lá no nosso íntimo. Mas esse queria é o caminhar que já está acontecendo. É que, na verdade, os nossos anseios quer que a natureza dê saltos, né? Mas não é assim que funciona. Nós já vivemos milhares e milhares de vidas e continuaremos, pouco a pouco, nos melhorando. Então, muitos se julgam indignos por reconhecer suas próprias faltas e não se acham no direito, na dignidade de fazer oração a outro. E isso também é um equívoco,
Porque muitas vezes aquele que ora para outro, muitas vezes um benfeitor se aproxima e supre as deficiências daquele que está orando momentaneamente, trazendo aquela força excepcional. Isso quando a pessoa que está orando tem o seu valor, tem o seu, como que eu posso falar? É digno, né, da graça de poder auxiliar a outra. Então, a gente pode pensar nos passes, por exemplo, o quanto nós devemos nos concentrar em oração, na benevolência para com o outro. E todos nós, quando irradiamos por nosso pensamento, essa energia vai se impregnando, seja no ambiente, nas paredes do ambiente que nos cerca, do nosso lar, as pessoas, né? O que explica, por exemplo, aquela sensação de quando uma pessoa cruza com a outra na mesma calçada, e muitas vezes é comum a pessoa falar, né, como até um dito popular, meu santo não bateu com o dele ou dela, né? Muitas vezes é um reconhecimento, às vezes lá de trás, ou muitas vezes você conhece a pessoa, sente algo desconfortável da pessoa. O que é isso? São todas aquelas emanações fluídicas que a gente assimila de uma forma penosa, e daí a má sensação, né? A má sensação. E o contrário ocorre também. Quando estamos imbuídos de bons sentimentos, pensamentos, de sinceridade, sobretudo, as pessoas que estão ao nosso redor sentem essa psicosfera que a gente irradia, né? E é como as pessoas, muitas vezes, ficarem bem com a gente, com a nossa presença, né? E é assim que se faz essa transmissão energética, muitas vezes de pensamento, né? Que é o caso que estamos discutindo aqui agora. Então, do mesmo modo que o pensamento, força esta poderosa, tem ação direta ao alcance daquele a quem nos dirigimos, tanto positivo como negativamente, compreendemos então nossa necessidade de seguir o Mestre quando ele dizia vigiar, né? Gente, eu estou falando aqui bastante, de uma forma bastante solta, né? Quando eu até tinha organizado aqui em tópicos para vocês. A definição então da prece, se a gente buscar lá no dicionário, nada mais é do que essa invocação por pensamento a quem se dirige, né? Toda invocação é sempre subordinada a Deus, como eu já falei, né? E um tópico interessante aqui que eu quero trazer para vocês, sobre as vibrações do pensamento. Imaginemos todos nós sermos como peixes no grande oceano da vida. Vamos imaginar esse oceano ser o ar atmosférico. Então, o peixe ele solta aquela bolinha que vai subindo até a superfície do oceano, e a ondulação vai se fazendo e vai alcançando a todos que estão ali, né? Até as mínimas parcelas imperceptíveis. Pensamento pode se considerar mais ou menos assim também. Outra coisa, muitos querem materializar a prece, com todo o respeito de culturas e crenças. Jamais a gente está aqui para recriminar ou julgar ninguém, jamais. Mas a prece, muitas vezes, aliás, sempre, a prece não necessita de adornos, de materiais de luxo, ouro, prata, enfeites, o que for. Os espíritos superiores, eles dizem que eles não condenam quem quer adornar a fé que professa, né? Eles respeitam sempre, desde que tenha esse princípio reto, mas que não necessariamente precisa.
Não precisa de ambiente, lugar, hora, não. Se podemos dizer que precisa de algo, é o recolhimento. Daí então a gente encontra como compreensão o porquê que alguns ambientes favorecem a nossa prece e outros não. Obviamente que aquele que ora no meio de muito barulho, ruído, certamente vai encontrar uma certa dificuldade de se concentrar, né? Enquanto aquele que está, como diz o Evangelho, fechado a porta do seu quarto, e todo aquele que ora em secreto, o Pai que vem em secreto vos concede, né, o que você está rogando muitas vezes. Então, assim, por que porta fechada? Porque é aquele momento que o ambiente está silencioso e ali você tem a capacidade maior de se desligar do mundo aqui, né? Material, vamos dizer. Então não precisa, né? Então, nós conhecemos algumas orações, como o Pai Nosso, que tanto fala, né? Nos livrai de todo o mal, né? Quando oramos, não é que a oração vai fazer com que os nossos caminhos fiquem livres das dificuldades, dos males que podem vir a nos provar, a nos testar. Mas ao contrário, é pela oração que nós atraímos o concurso dos benfeitores e estes vêm nos sustentar nas nossas dificuldades e inspirar o bom pensamento, desviando os maus que poderiam nos induzir à prática equivocada e logo à queda, né, das perturbações. Então, é pela prece que adquire a força, né, para vencer as tentações, desviando assim das nossas próprias faltas. É pela prece, né, que a gente vive mais equilibrado na família, no trabalho, conforme eu já falei, ter força para as tentações. Entendeu? E pela prece clareia também a nossa moderação. Por quê? Algo que nos faz tanta falta. Eu falo nos faz de uma maneira geral, global. O texto do Evangelho reporta aqui também, né? De uma maneira que eu vou resumir a vocês. Se não ultrapassasse o homem o limite do necessário para as suas necessidades, para a sua satisfação, seria tudo tão diferente, né? Se não tivesse tanta opção, não temeria a ruína. Se não tivesse, né, que subir mais alto do que pode, ele não temeria a queda. Se não tivesse aquele orgulho, né, tão em si, ele, aliás, se ele não tivesse a humildade, perdão, gente, ele não sofreria o orgulho ferido. E se fosse mais caridoso, benévolo, paciente, prudente, não temeria também as vinganças. Se mal algum fizesse, não temeria a vingança. Então considero o poder da prece como sendo aquele que evita os males presentes. E é isso que o homem pode estar certo de receber em oração, se pedir com fé, sinceridade, com fervor. E isso se explica os dizeres do Evangelho: pedi e recebereis, né? Então, concluindo, né, gente? Alimentando, nós precisamos alimentar mais os pensamentos saudáveis em nós. E muitas vezes é pela leitura espírita que nós conseguimos higienizar a nossa casinha mental. De novo eu volto a falar, ansiedades, tantos outros distúrbios psicológicos, muitas vezes
São pensamentos em desajustes que estão desequilibrando toda a nossa psicosfera e muitas vezes a leitura, ela começa a fazer toda uma higienização, além de sempre atrair o concurso dos nossos amigos espirituais. Então vigiemos e coloquemos um freio em nossos impulsos, porque os impulsos inferiores, né, gente? Porque antes de falar, a gente pensa, né? Vamos recordar e considerar. O nosso padrão vibratório corresponde à natureza do nosso pensamento. E considerando assim que semelhante atrai semelhante, nós vamos então compreender que as pessoas, de maneira geral, muitas vezes se atraem a nós, porque eles também têm mais ou menos o mesmo padrão que a gente está vibrando. E não é outra coisa senão os mundos felizes, né? Ou até mesmo as regiões de sofrimento. Deus não criou nenhum lugar para poder ali existir só o sofrimento, a reunião daqueles que serão punidos, né? Conforme diz a crença outras aí. Na verdade não, jamais. O que ali se forma é a união de mentes em sintonia, umas com as outras, em vibração uma com as outras. Tem o mesmo padrão de pensamentos. E ali se forma toda aquela atmosfera. E na nossa casa, muitas vezes, o ambiente espiritual, muitas vezes pode estar assim, muito iluminado ou não. Por isso aí é tão recomendado fazer o Evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana, né, em hora bem determinada. E a gente então não deve então permitir esses pensamentos negativos a permanecer em nossa casinha mental, né, gente? Que é esses que vão drenando nossa vitalidade. O que falamos, antes pensamos, o que fazemos, antes pensamos, e os pensamentos nos adoecem. Então a gente tem que esquecer o mal. E quando a gente se encontra em alguma situação magoado, ofendido, né? Não sei que nome eu posso dar, enfim. Alguém nos ofende, a gente sente. Esse é o momento em que a gente tem que elevar em prece pedindo amparo. Feita a prece, pronto, esquece agora. Porque, caso contrário, vai ser como a gente pede algo, né, um medicamento, uma graça, a gente recebe, mas ao mesmo tempo a gente faz assim, ó, do lado, porque a gente está concentrado naquela falta do outro. O perdão nessa parte, nessa questão, é muito necessário. Por quê? Às vezes aquele ofensor que nos fez alguma crítica ou que teve para conosco alguma falta, esse muitas vezes ele está, como diz, tranquilo, vivendo a vida feliz, porque ele está no padrão vibratório dele que condiz. Já nós, muitas vezes, podemos ficar ali melindroso e ficar assim, se questionando, poxa, justo eu sou tão bom, eu não faço mal a ninguém. Esses pensamentos fazem a nossa vibração cair e muito frequentemente há grande possibilidade de nos adoecermos, né? Ocorre ali de início a queda do nosso sistema imunológico, às vezes é um frio, uma alteração de tempo, vem uma dor de garganta, um resfriado, tudo é o começo por aí, a gente começa por aí, né? E não é senão dessa forma que a gente deve se preservar e precaver desses males que nos acontecem. Então todo o nosso equilíbrio, ele é regido por muita sinceridade. Talvez, eu ia dizendo, muita oração. Talvez não é quantidade de oração,
mas é o saber pedir, o saber escutar o que se pediu, né? Porque muitas vezes a gente está só pedindo, às vezes a espiritualidade está do nosso lado, nos dando intuição, falando com a gente, mas a mente está tão agitada que não conseguimos escutar, perceber, né? E dessa forma é necessário então a gente ter esse tempo, né, de reservar esses momentos, que seja ao longo do dia, seja em qual for o ambiente, né? Não apenas antes de dormir, depois que levanta, mas sempre. E não é tão ao mesmo tempo que eu estou falando, não é questão de quantidade, é questão de você fazer a prece, ter consciência do que pediu e ter confiança, sabendo esperar. Isso muitas vezes a gente falta. Mas aquele que confia, a espiritualidade está sempre do lado, né? Então, alimentemos o pensamento mais perseverante, otimista, né? Confiemos, mesmo nas situações mais difíceis, que a espiritualidade nunca está ausente do nosso lado, né? A gente, para isso, só precisa manter o padrão vibratório um pouquinho mais alto. E quando nos acharmos em dificuldade, se julgando, não conseguir, pedindo mais uma vez amparo e confiando sempre. Essa é a mensagem que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedis e Obtereis, ação da prece e transmissão do pensamento, tem a nos dizer nessa noite de hoje. Eu espero ter passado a vocês a mensagem do livro de uma forma um pouquinho mais clara, mais resumida, né, no nosso cotidiano. E é isso, gente. Espero que vocês que nos assistem tenham se beneficiado, né, com essa explanação toda. E que possamos, então, de uma forma mais ativa e consciente e confiante, continuarmos nos caminhos da prece. Então, mais uma vez agora, vamos encerrar agradecendo, cerrando os olhos, apenas para favorecer o nosso recolhimento. Elevando o pensamento, sentindo as claridades celestes do alto que estão sempre ao nosso redor. Que possamos absorver em nosso corpo espiritual todo esse perfume das rosas de Jesus, do seu jardim, que desce do alto, que fortifica as nossas virtudes, que abafa os impulsos inferiores. É aqui que estamos sendo energizados por força maior, canalizando com o amor do Pai para travar os dias à frente. Que os nossos pensamentos possam viajar dia e noite afora, como veículo de um amor sincero a querer agasalhar a todos aqueles que sofrem suas diversas moléstias espirituais ou físicas das necessidades. Que essa força nutrida em nosso coração
possa serenar nossa mente, clareando nossa visão, para que possamos olhar o mundo, vendo tudo e todos como Tu, Jesus, nos vê. Vós que sois o médium de Deus, fazei de nós os instrumentos mediúnicos por Tua inspiração, a levar a todos que estiverem ao nosso redor a paz, o amor, a fé, e possamos desenvolver mais a nossa benevolência em saber silenciar, observando o desequilíbrio de outro, orar por aqueles que nos perseguem e sempre bendizer de todos, não dando mais atenção ao que se possa chamar de negativo. E por Tua luz, Deus Pai Criador, Tua presença, Mestre Jesus, possa, nesse instante, essa luz amparar a todos em um retorno aos seus lares. Possa o pensamento de todos aqui presentes, que agora passam nos seus lares, que pelo veículo do pensamento de todos, possa a luz de Jesus chegar a cada cômodo dos lares de todos aqui presentes. Que os corações que lá ficaram possam também receber a Tua luz, Senhor, acerenando todos os excessos e desequilíbrios emocionais, mentais, que sejam os lares harmonizados, as energias deletérias sendo desfeitas, e que o clima de paz ali possa proporcionar melhor receptividade com as Tuas inspirações, Senhor, em cada um dos habitantes. Que essa mesma luz possa atingir os hospitais, os asilos, as ruas, a todos aqueles que sofrem. E por Tua graça, por Teu amor hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. A todos vocês, até a próxima, uma boa noite.